Olá, amigos, amigas, clientes, parceiros da Avalara, muito bem-vindos a mais um AvaCast. Hoje vamos falar mais uma vez sobre a importância da parceria para a Avalara. Alguns episódios atrás vocês viram a entrevista com o Greg Chapman, vice-presidente de operações internacionais, onde ele ressaltou a importância das parcerias para a Avalara desde o início, há 20 anos atrás até hoje. E no episódio de hoje nós temos o prazer imenso de falar com um dos nossos principais parceiros, que é a SAP, não só no Brasil como no mundo. Eu sou o Luiz Salles, responsável pelas parcerias estratégicas e pelo marketing, e hoje eu tenho aqui como os meus convidados José Lima, responsável pela área comercial, vai falar um pouco mais sobre o perfil e o papel dele aqui na Avalara, e dois convidados super importantes, duas pessoas que mandam prender e mandam soltar aqui dentro da SAP, João Cavalcante e Eduardo Ferraz. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Legal estar aqui, Luiz. Obrigado. Fala um pouquinho de você, José Lima. Eu cuido de parceiros de venda, né, que são os tradicionais canais, geralmente conhecidos como canais. E, evidentemente, aqui a gente tem um assunto muito importante, já que o modelo de venda também da SAP, principalmente para o Growth, é via canais, né? Então, nós temos uma sinergia muito boa e eu, como responsável, então, pelos canais de vendas, né, tento fazer esse trabalho mais próximo possível da SAP, com o teu apoio, mas principalmente com os mesmos canais de vendas da SAP. Então, acho que esse é o ponto importante aqui para a gente, nessa perspectiva, né, de vendas, de negócio, para a gente poder discutir. Bacana. João já é de casa, já fizemos o episódio de AvaCast, um dos mais assistidos, mais prestigiados dentro dos nossos episódios, mas se apresenta novamente para quem perdeu aquele episódio. Prazer grande estar aqui com vocês, Luiz, Lima também, mais uma vez aqui com a Avalara, fizemos foi bem bacana essa experiência e a gente assumiu o compromisso aqui de trazer novidades para quem está nos acompanhando. Então, mais uma vez, obrigado. Legal. Edu. Prazer, Eduardo Ferraz, eu estou agora como o responsável pelo Growth SAP no Brasil, né, que temos cases juntos já, né, nessa nossa parceria no Brasil, e vai ser um prazer dividir com o pessoal tudo que está acontecendo, esse mar de coisas boas e inovação que está tendo para os clientes. Que show. E aí, o principal motivo da gente estar reunido aqui é ainda aquela emoção, aquela adrenalina que ainda sobrou do SAP Now, né? Cara, para a Avalara, faziam anos, né, que a gente não participava de um evento. 2 anos, 3 anos? Acho que 3 anos. A gente não participou do anterior. E foi a primeira vez, depois de muito tempo, que a Avalara voltou a patrocinar e teve uma presença assim, fantástica. Né? O retorno que a gente teve do evento, tanto durante o evento, né? A gente está lá conversando com clientes, com prospects, conversando com vocês, sentindo na pele ali o ecossistema todo movimentando, foi super legal. E encontrar com vocês lá foi a cereja do bolo, né? A gente poder conversar ali no meio de clientes, naquela efervescência toda. Eu queria que vocês, primeiro o João, depois o Edu, pudesse trazer qual foi a percepção de vocês desse SAP Now, o que existe de novidade que foi apresentado lá, e depois a gente coloca a Avalara dentro desse contexto. Tá bom. Sempre bom estar com clientes, né? E, de fato, o SAP Now esse ano teve uma participação bastante importante, não só dos clientes, como também é importante do nosso ecossistema. Você já mencionou aqui que o Greg e a Avalara também entendem que o ecossistema para vocês é importante e para nós esse valor também é muito alto. Então, a gente sabe que para a gente levar as melhores soluções que nós temos, a Avalara e a SAP, a gente tem que estar trabalhando em conjunto e oferecendo o que cada uma delas, empresas, tem de melhor para eles. O evento realmente foi muito bom, a gente conseguiu compartilhar com os nossos clientes qual que é a próxima fase do RP na vida das empresas para que elas continuem crescendo e atingindo seus objetivos. E dessa forma a gente posicionou as nossas soluções e uma delas, claro, o SAP S/4HANA Public Edition, que é a nossa solução Software as a Service e que, claro, também trabalha muito em conjunto com o conceito do Text as a Service e com a Avalara. Boa, show. E para você, Edu, como é que foi? Eu sei que você foi host de vários eventos lá, estava famoso, né? Cada hora pulando de um case para outro. Como é que foi a tua experiência lá? O que você viu de bacana para compartilhar com a gente? É espetacular, né? O SAP Now, eu acho que a primeira coisa, né, que eu gosto do conceito, a grande maioria das sessões são os clientes falam. Né? Inclusive tinha um cliente nosso lá falando de Growth SAP. Que foi bem do lado do nosso stand. A gente estava ali de binóculo ali assistindo. Foram dois, né? É verdade. Foram 2 clientes. Então, assim, é o que eu gosto, né? São grandes empresas do Brasil e de vários tamanhos, diversos segmentos. Os clientes falando, né? É uma troca espetacular, né? Focamos muito no tema de cloud, que agora é realmente uma
uma mudança grande e principalmente no que veio agora da inteligência artificial com a Joule, né? Então, até o João fez algumas sessões sobre Grow com Joule. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de Grow nós tivemos 16 sessões. Olha que legal. É uma mudança assim grande, né? Então, acho que essa parte de cloud, inteligência artificial, esse ecossistema, né, que vocês são importantes para a gente, temos vários grandes parceiros, né? Eu acho que é a fortaleza da SAP. No mercado brasileiro e no mundo, né? Então, assim, foi um sucesso. Falamos também, só para fechar, um tema muito importante que é a sustentabilidade. Então, assim, eu acho que é a hora que a SAP, os clientes, os parceiros realmente mostram para cada um e compartilham. Então, foi um sucesso. Foi realmente legal. Bem intenso. Eu achei demais o evento porque ele era um público muito seleto, né? Para quem olhasse, fala, pô, mas o evento está vazio. Na realidade, ele não estava vazio, ele estava selecionado, né? O público ali era extremamente qualificado, né? Sim. Não, e tinham, cara, algumas milhares de pessoas, assim, e foi disputadíssimo, né? Porque realmente é um evento para convidados, né? Mas foi bem interessante por isso, né? Acho que deu tempo para as pessoas terem as experiências, né? Desde uma demo, de uma reunião executiva, olhar um case. Então, isso foi muito bem distribuído, eu acho que no evento, para os executivos, né? E para você, Lima, como é que foi participar? Gostou? Teve bons resultados? Como você falou, nós ficamos 3 anos, você está certo, 3 anos, né? Sem participar. É um evento muito importante de tecnologia e negócios, né? A Valara não pode estar distante desse evento, então tivemos essa oportunidade de participar, foi muito bom. Como o Edu falou, e participou de muitas sessões, as sessões são conduzidas pelos clientes, né? E eles contando os desafios deles, né? E, nós tivemos a sorte de ver 2 clientes lá falando, que são clientes comuns, e a gente está apoiando, né? Alguns ainda em projeto. Então, o SAPNow realmente foi um evento fantástico. Legal. Você falou 2 palavras aqui que o público em geral que está assistindo a gente, que não é do mundo SAP, não conhece, que é o Rise e o Grow. Você quer explicar, ou vocês querem explicar o que significa isso para o pessoal que não conhece? Boa. Quer começar ou eu falo? Começa você. Tá, então o que a SAP fez, né? Qual que tudo é baseado no que a gente chama de Cloud ERP, que é o core de uma gestão de uma empresa, basicamente. E nesse core dessa gestão da empresa, que é a fundação que você cria para o seu negócio, né? Você tem 2 versões do mesmo produto. Uma é numa nuvem privada, que é para empresas que necessitam de uma grande personalização, que necessitam de uma individualização e querem isso e veem valor nisso. Isso chama-se Rise with SAP. Então, a nossa solução principal chama S/4HANA Cloud. Numa versão privada, chama Rise with SAP. E a gente entende que 60% das empresas elas veem a questão da inovação, da adoção, das melhores práticas, e a nuvem pública entrega essa agilidade, que é o Grow FSAP, que é o S/4HANA numa cloud pública. E o que é mais legal para a SAP? Para a gente, tanto faz. A gente quer realmente, junto com os nossos parceiros e com vocês, né, entregar o que cada um precisa, da forma que precisa, e o mais legal, inclusive, eles podem trabalhar juntos. Sim. Nós temos importantes clientes no Brasil já trabalhando com o Grow FSAP e o Rise FSAP. Então, assim... Tipo, a matriz com Rise e uma filial, ou uma Grow. Startup, ou uma... Ou subsidiárias fora do Brasil. Estamos com um projeto que o João faz parte lá do comitê executivo, que vai ser nos Estados Unidos e na Ásia. Então, assim, é esse tipo de visão que é bacana, né? Que a gente traz agora para o cliente. E, mais importante, uma decisão técnica de negócio. Para a gente e o cliente que escolhe. Legal. E essa conceituação que o Eduardo trouxe de forma bem clara, na minha visão, ela traz flexibilidade para o cliente. Então, no momento em que, tão importante quanto ter processos bem definidos e bem executados, e o RP da SAP proporciona isso, é você também poder ter agilidade. E agilidade, em alguns casos, é flexibilidade. É o que posicionar dependendo da geografia, dependendo do negócio. Então, a SAP e a Valara se reinventando, né, buscando novas formas de atender aquilo que o mercado hoje precisa. E eu entendo que é uma jornada do cliente dentro da SAP. O cliente que é um ECC, por exemplo, que ele algum dia quer chegar a ser um RISE, ele passaria por um public eventualmente numa transição ou não necessariamente? Não, depende. Até complementando aí, João, depois você me completa. Primeira coisa, né? As 2 soluções são uma oferta. Tá. Não é só um RP. É uma união de soluções e de serviços que a SAP entrega para o cliente ficar tranquilo. Por exemplo, incluindo melhores práticas. Exatamente. Melhores práticas, SLA de 99.7 na camada de aplicação, upgrade. Então, assim, todo esse contexto que a gente sabe da grande preocupação do cybersecurity. Uma empresa que é atacada, tem estudos da McKinsey que é 2%, 3% de faturamento anual, fora a brand, né? Então, assim, é uma oferta que a SAP entrega.
No caso do ECC, isso é uma pergunta muito grande que a gente tem diversos clientes, né? O cliente pode ir ou para o Grow ou para o Rise, e aí vai depender realmente de uma visão técnica. Porque se o cliente tiver desenvolvido muitos ativos dentro do próprio ECC, que ele entenda que faz sentido ele reaproveitar, tem maneiras de fazer projetos, que a gente chama de brownfield. O que é, pessoal? Às vezes uma migração mais técnica, que o Rise seria uma solução interessante. Tem outros clientes que eles já querem entrar na visão das melhores práticas, como é um caso um cliente nosso em comum. Esse cliente ele falou, eu não quero usar o que eu tenho no passado, eu quero usar hoje um RP novo, ágil, com mais velocidade, porque o meu legado, por algum motivo, às vezes tem custos que eu não quero mais ter. O Grow já vai para essa solução numa velocidade diferente. Legal. Então, assim, cada caso é um caso. Tendencialmente, clientes com ECC que tem esse ativo vão para o Rise, mas muitos também podem ir para o Grow. O Edu, eu tive ontem num kickoff de um cliente que fechou Grow, que é uma empresa de um grande grupo, acima de bilhões de faturamento. A gente teve lá a sorte de poder estar com vocês nisso. E aí eu vou completar a pergunta, né? Ir para Rise ou ir para Grow? Tem a ver com a definição do cliente. Não tem um limite, não é pelo tamanho da empresa, correto? Não é pelo tipo de indústria. Ou seja, a definição é o negócio do cliente. Isso é uma boa pergunta. É um grande mito no mercado de questão de tamanho. Gente, é o S4HANA Cloud. Eu tenho clientes em Grow que tem 30 mil usuários. Então, assim, é uma discussão técnica. Às vezes, até pode ser uma questão de indústria. Por exemplo, o João é um cara que entende muito desse assunto, né? O que é importante? É entender o business do cliente, a cultura do cliente, o que ele entende que é um valor percebido. Por exemplo, tem grandes clientes. Nesse caso desse cliente, a matriz dele é muito grande, vai ser Muito o Rise. Muito grande. Então, para aquela parte é importante. Para aquelas outras subsidiárias, ele viu que o Grow atende ele perfeitamente. Então, é o que você falou, não existe esses mitos de tamanho. Na verdade, vamos estudar o negócio e entender tecnicamente. Né? Durante o kickoff, na apresentação, teve 4 pitchers lá, né? 4 diretores falando, 2 citaram, olha, nós vamos nos adequar aos padrões, nós vamos adequar os nossos processos, né? Que é algo que é mais do meu tempo e do seu, João, não do Edu, né? Do RP que se falava antigamente, né? Melhores práticas, template, ou seja, isso está começando a ser verdade, né? E é isso, é uma empresa enorme dizendo, eu vou me adequar aos processos. Né? Isso, e até mesmo porque durante mais de 50 anos que a SAP está no mercado, entregando soluções para processos de negócio das empresas, a gente observou como as empresas fazem, que é o que a gente está comentando aqui, o chamado melhores práticas. Mas, além disso, e é importante trazer aqui para a mesa, né, para quem está nos acompanhando, o conceito da plataforma. Porque a plataforma ela garante extensibilidade, ela garante integração, ela traz uma camada analítica. Então, quando a gente tem uma solução que o mercado está dizendo, o mercado consegue dizer, por experiência, que traz os melhores processos, as melhores práticas, e a gente consegue ter recursos de integração, de extensibilidade e até de inteligência artificial, além da parte analítica, você tem como oferecer algo completo para a empresa. E aí você vai andar no ritmo dela, no pace dela, na estratégia que ela já definiu e que quer entregar, e aí a gente, em conjunto, vai fornecendo essa tecnologia de modo a amparar o crescimento, a estratégia de negócio da empresa. Luiz, se você me permitir quebrar aqui o roteiro, ontem saiu a nossa recertificação do Tax as a Service. Né? Legal, parabéns. A gente está desde 2019 né? Integrado e saiu ontem. E eu acho que é algo muito importante no modelo nuvem. Eu, pelo menos, acho que nuvem tem que ser flexível, mas eu sou rígido nesse conceito. Tem que ser flexível. E essa integração ela depende muito do conceito do BTP, João. Que, por exemplo, um cliente que o Edu está no comitê e acompanha, a gente implementou e está emitindo nota em 20 dias, evidentemente teste integrado, né? E eu reputo que muito disso tem a ver com o BTP, lógico, todo o processo de certificação de integração para dar toda a seriedade, né? Mas a questão da tecnologia, do BTP, tanto no Grow como no Rise, mas acho que principalmente no Grow, se você puder comentar a importância disso e quanto isso é benéfico para os clientes. Né? Tá bem.
O Grow, né, que é a nossa solução, e na verdade o Edu falou bem, não é só RP, é um conjunto de soluções, é um software as a service legítimo, genuíno. Isso significa, então, que a gente, além de trazer encapsulado, embebido, as melhores práticas, a gente garante algumas facilidades que o RP tradicional, inclusive o nosso, não oferece, como, por exemplo, alta disponibilidade para inovação. E quando a gente fala de inovação, a gente pensa não só de poder estar com as últimas versões da solução, né? No caso do Public Edition, do Grow, a gente faz uma atualização 2 vezes por ano, né? Normalmente em fevereiro e em agosto. Isso significa que o software está atualizado para tudo aquilo que a SAP vai entregando para o mercado e também o ecossistema de forma bastante natural. O Edu acabou de comentar, conversando com um cliente que já usa o Grow há algum tempo, mas você soube que foi feita uma atualização agora em agosto e o cliente parece que se sentiu até meio surpreso. Não soube, acabei não tendo essa informação. Isso, né, no nosso caso aqui, né, Lima, o Luiz também, que já conhece RP já há algum tempo, não só da SAP, normalmente fazer uma atualização é algo que demanda tempo, investimento. E nesse caso, ele não saber, uma excelente notícia, né? Pois ele não ficou nem sabendo. CFO e o presidente, os dois olharam para mim e falei, você está com o teu RP atualizado hoje. E não paguei nada por isso. Então, esse aspecto de manter a empresa sempre preparada, disponível, apta a adaptar ou adotar a inovação é algo que remete à agilidade, que é uma das regras de negócio, talvez uma das mais importantes atualmente. Né? Bacana. E aí, trazendo uma palavra-chave que o Edu trouxe aqui, que é os mitos e verdades, né? Nós temos 3 mitos aqui já na mesa para a gente poder discutir. Um deles é o tempo de adoção de uma plataforma que a gente já discutiu aqui, que antigamente era um negócio extremamente problemático, demorado, custoso e muito difícil. Hoje em dia, muita gente ainda tem essa visão do passado e com o Grow isso cai por terra, quer dizer, um mito que a gente pode discutir mais aqui. O segundo é que é para uma empresa grande e não serve para uma pequena, do lado da SAP. E depois eu queria que o Lima comentasse do lado da Avalara, porque existem clientes que falam a Avalara não é para empresa grande, né? A Avalara é para empresa pequena, né? E não é verdade, acabamos de fazer um kickoff de uma multinacional de bilhões. Então, eu queria trazer esses 2 mitos e verdades. Vamos começar pelo empresas pequenas versus empresas grandes, depois a gente traz o conceito da... E eu gosto que você falou dos mitos, que é importante, né? Porque a SAP também ela é conhecida pela SAP das grandes empresas, né? Mas o que muita gente não conhece, nós temos 450 mil clientes no mundo. E 80% dos nossos clientes são empresas em crescimento. Isso é um dado bem legal. Então, assim, esse cliente é um cliente que fatura 80 milhões de reais ano. E o cara tem um S4, que é o Grow SAP, que é o mesmo que, por exemplo, é público isso, a PwC em vários países usa o Grow SAP. Então, assim, a Louis Vuitton Beauty, né, que estava lá, foi um dos grandes que falou lá, que tem o Grow SAP, o CFO, quer dizer, olha a democratização do RP. Então, você está dizendo que um cliente muito grande, um cliente médio, um cliente que está em crescimento, tem o mesmo RP com a mesma versão, ao mesmo tempo, com o mesmo SLA, e cada um consome o que quer. Um vai consumir ele de maneira full com produção, o outro vai consumir com professional service, o outro vai consumir o back-office. Então, eu brinco que eu acho que agora a gente entrou numa era muito legal. E aí tem essa parte que você falou, né, da questão do Tech as a Service, que eu acho fantástico. Porque olha a flexibilidade, eu falo isso para os clientes, é você trazer o melhor do RP com o melhor que vocês têm. Né? E cada um é bom numa coisa, né? Então, isso eu acho que é um mito que tem que acabar. Hoje a gente consegue entregar como SAP um S4 para quem é muito grande, um Grow, e para quem também está começando, mas quer crescer, quer internacionalizar. Isso só para fechar, eu estou vendo empresas que faturam 60 milhões, 100 milhões, indo para os Estados Unidos, que nesse caso, agora o próximo dele é implementar nos Estados Unidos. Quando que a gente ouviu uma empresa brasileira nesse porte falando que quer ir para a Europa, Estados Unidos? Sim. Então, assim, é uma mudança que as empresas têm que estar atentas, né? E antes de passar para o Lima, pegar um gancho do nosso último NovaCast, quando a gente falou muito sobre Public, o João chamou a atenção, ele falou, existem empresas pequenas em expansão que adotam o S4, o Grow, justamente porque ela já tem essa visão de que quando ela for adquirida lá na frente, isso é um asset super importante para que ela tenha uma visibilidade melhor de governança, de flexibilidade, de inovação, porque isso é uma chancela, né? Perfeito, é isso mesmo.
Eu vou tomar a liberdade, já que o Edu citou a PwC, né, usando o Growth, a PwC no Brasil selecionou a Avalara como solução fiscal, né, integrado com o SAP, e indo nesse ponto, né, Luiz, assim, a gente tem empresas de bens de consumo e varejo, né, que faturam bilhões utilizando soluções Avalara. A gente tem um cliente que a gente gera o SPED fiscal com 10 milhões de documentos por mês, na nuvem, né? Então, do ponto de vista de robustez tecnológica, capacidade de processamento, atualização e atendimento do escopo, a gente tem condição de atender realmente todo tipo de empresa. Mas nós estamos nessa jornada hoje, principalmente tratando os clientes Growth, porque a Avalara tem, por outro lado, uma proposta de valor muito forte, que é justamente isso do projeto, ser muito rápido, muito leve, né? Especialmente quando você trata, eu vou usar entre parênteses, né, o conceito de não customização. Porque daí, no modelo de integração por serviços, né, o conector pronto é isso. Em 20 dias a gente homologou os cenários de faturamento e emissão de nota, né? Que é o terceiro mito ou verdade que eu estava comentando aqui, eu queria que o João explorasse. Não sei se você terminou. Não, pode ir. Sim. Que é o tempo de projeto. Né? Eu queria que você pudesse explorar o papel do BTP dentro dessa esteira, dessa facilitação que foi os clientes estarem adotando uma solução em nuvem. Perfeito. O Business Technology Platform, ele acaba trazendo governança, né? O Lima usou essa palavra que é bem importante, na verdade, fundamental para as empresas, de poder ter mais controle, mais governança, não só no RP, mas também nas extensibilidades, nas integrações. E o BTP acaba trazendo isso, eu diria que de maneira muito natural, porque as integrações são feitas através das APIs, as APIs têm as suas regras de negócio. Então, ao mesmo tempo que a gente usava o termo customização, é um termo que a gente ainda usa, talvez hoje a gente posiciona mais até extensibilidade, porque o conceito de extensibilidade parece ser até nesse momento mais apropriado, né? É claro que lá atrás, e eu como consultor, gerente de projeto, fiz muita customização e era o que tinha de melhor na época. A gente oferecia sempre aquilo que o mercado pedia e a melhor tecnologia era essa. Quando a gente fala do Business Technology Plataforma com recursos de extensibilidade, e aí indo direto aí ao ponto de um projeto com um tempo bastante mais reduzido comparado ao tradicional, é que você faz menos desenvolvimento e consome mais aquilo que está pronto. Isso significa também, além de tudo, que se eu vou consumir uma solução da Avalara, por exemplo, que já está em uso, é testada, e com o foco de vocês nessa parte mais fiscal, certamente vocês têm muito mais know-how e conhecimento e experiência do que a maior parte das empresas, e, por exemplo, a própria SAP, sem dúvida alguma. Então, você traz alguma coisa que já traz algo que está funcionando. Então, a hora que você integra através de uma API, tá bom, é uma integração de alguma coisa que já está funcionando dos dois lados, e aí você ganha, evidentemente, um tempo importante de desenvolvimento durante o projeto. Além disso, né, no conceito do Grow, a gente trabalha com mais de 400 cenários de negócio. Cenários de negócio, eu me refiro a processos de finanças, processos de produção, de vendas, de compras, de gestão de ativo, de projetos, de manutenção. Então, quando a gente inicia um projeto Grow, a gente já traz esses cenários que estão prontos, e da mesma forma como a qual eu comparei aqui, a Avalara também já estão funcionando em vários clientes no Brasil, na América Latina e no mundo. Isso também dá um impulso para o projeto bastante grande. Claro que a gente tem uma metodologia, essa metodologia chama-se Activity, a metodologia Activate, né? Então, você tem processos que são percorridos durante o tempo de projeto, mas, claro, que pela tecnologia disponível, reduzindo bastante o tempo, sem perder qualidade, né? É importante isso, né, Luiz? Sem perder qualidade, né, Lima? Sem dúvida. De qualquer forma, o projeto vai passar por todos os pontos, os milestones que são exigidos para você poder entregar um projeto com a melhor qualidade possível. Muito bacana. E aí, adicionando o que o João falou, né? A gente tem um case no Brasil, inclusive com vocês, de uma empresa na área de finanças que implementou em 60 dias, né? Então, exato. assim, foi muito rápido, eles tinham uma necessidade. Isso é um fato ou fake absurdo, né? Porque quando a gente fala que implementou em 60 dias, você fala, não é possível. Sim. Deve ter ficado um rabicho, deve ter... Não, são 60 dias para go live, né?
E aí vem duas questões interessantes, né? Porque quando a SAP mudou isso, né? A SAP agora a gente fala que é uma empresa de serviço, né? A gente está muito focado no life cycle journey, na jornada do cliente. Porque, às vezes, o cliente não precisa implementar tudo de uma vez, né? Qual que é a tua dor nesse momento? A minha dor é essa. Vamos resolver essa dor? Agora vamos para a próxima questão. Então, assim, isso é um ganha-ganha absurdo. Você não fica com aqueles projetos de 2, 3 anos, né? São projetos ágeis por causa da metodologia. E uma coisa importante disso tudo, né? Tem um outro ganho, por exemplo, quando a gente fala trabalhar com vocês, com essas soluções, que é, na minha opinião, a agilidade e o que a gente chama de clean core. O que é o clean core, pessoal? Não é mais para ficar customizando o RP. Né? A SAP está defendendo isso. Né? Por quê? Porque isso é caro. Você começa a ter pessoas que dependem de profissionais. Quando você tem necessidades que fazem diferenciais para o seu negócio, ok, você pode customizar. Mas a gente não pode tudo querer customizar, né? Porque tem pessoas que são mais especialistas, que nem o João colocou, e no longo prazo, no Grow, uma das métricas é que quando você implementa um Grow, em 5 anos, você tem uma economia de 30% a 33% do teu custo de tecnologia em relação a RP, justamente porque é um mindset. E uma coisa bacana, né? A SAP, como a gente entrega 2 atualizações por ano, essas atualizações não é ideia da SAP. É através do que a gente ouve dos nossos milhares de clientes. No mundo. Então, a melhor prática que um cliente ganha, todos ganham. E a gente tem casos que o cliente fala, então eu vou esperar, você me entrega na próxima release. Na próxima release isso vai sair para você. Então, esse é um ganho muito forte, na minha opinião. E esse é um ponto, voltando na customização e ligando a isso, então, essa grande empresa, o que a gente está falando, que eu tive no Kickoff ontem, ela começa com a parte de empreendimentos imobiliários, né? E aí, o diretor falou algo que eu nunca tinha pensado nessa maneira, mas que é absoluta verdade. O modelo de negócio não conflita com processos. Ou seja, o contas a pagar, como ele contabiliza, são processos que têm que ser comum. Né? Não o modelo de negócio não muda por causa disso. Né? Isso ajuda muito, facilita muito. Mas esse é um mindset que não existia antes, né, João? Assim, as pessoas confundiam modelo de negócio com processo. Eu tenho o meu processo aqui de contas a pagar. Né? De vez em quando a gente ainda tem alguns clientes que têm algumas coisas assim, planos de contas específicos, mas enfim. Você citou das empresas, né? Então, que estão trabalhando no Brasil e lá fora. A gente tem com a Meta, que é um parceiro importante da gente, com a Exceed, com esses 2 parceiros, que são parceiros comuns, trabalhando deals de Grow, Brasil e Estados Unidos. Né? Um parceiro nosso, que é a Lumen, e que também é cliente, a gente fechou Brasil e Portugal. Né? Então, assim, tem um universo muito interessante que o Grow permite uma adoção multi-country muito mais rápido daqui para fora. Né? O que talvez não fosse tão comum antes. Antes era mais comum de fora para cá, né? O Brasil ser o país do rollout, e isso acho que o Grow também ajudou a mudar, né? Sim. E esse é um ponto que era a minha próxima pergunta, que só respirar para dar um... que seria a parceria global, né? A Valara, ela surgiu há 20 anos atrás, já com a filosofia de estar presente em todas as transações do mundo relacionadas a impostos. E a SAP sempre foi um dos parceiros de primeira viagem nossa, e até hoje é um dos principais parceiros que a Valara tem no mundo. Né? Tanto é que nos Estados Unidos nós somos Endorsed Partners, né? Então a gente está numa categoria muito privilegiada. O nosso sonho é que a gente chegue a ser aqui no Brasil também. Sabe que tem que comer muito feijão com arroz, mas a gente, graças à nossa parceria, graças a esse relacionamento muito próximo, a gente sabe que está no caminho certo. Só temperar um pouquinho a gente come tudo. Exatamente. E aí eu queria, começando pelo Lima, para que ele pudesse falar da experiência do lado comercial, porque ele recebe referências de clientes vindo de fora, ou seja, multinacionais que já usam SAP lá fora, que estão querendo aqui no Brasil, e o caminho inverso. Empresas, né, que você acabou de comentar, empresas brasileiras que estão expandindo lá para fora e que já perguntam para a gente como é que essa parceria global se estende. E aí passa para vocês, na visão da cadeira de vocês, como é que vocês enxergam essa integração entre as 2 empresas? Os clientes globais, a Valara tem 40 mil clientes globais, né? Tem muitos clientes SAP. O primeiro cliente de Grow que a gente fechou esse ano foi uma empresa da Nova Zelândia, né, que veio de um colega lá de fora, porque ele está fazendo a trilha do Growth e adotou no Brasil. Foi o primeiro
lá em janeiro, o primeiro cliente do ano que a gente fechou. Mas, evidentemente, assim, a nossa relação com a SAP hoje ela é muito olhando os clientes do Brasil, né, dado todo o trabalho que tem sido feito muito forte, né, aqui, dado também ao fato da gente ter as mesmas rotas de venda que são os parceiros, né? Então, eu citei alguns aqui, tem muitos outros, né? Mas como os parceiros são as principais rotas de venda, a gente está muito próximo e, evidentemente, requer também por uma estratégia de pricing, de timing, né? Está muito próximo do Edu, do time. É um time muito grande, mas a gente está muito próximo, inclusive apoiando na construção dos DDAs, né? Com o Albertinho fazendo esse trabalho. Então, para nós, essa proximidade é muito, muito importante. Do ponto de vista global, evidentemente, eu mantenho, principalmente através da nossa área de engenharia, você também, essa conexão para a gente ter as certificações, como foi o caso que saiu ontem, né? A certificação do Texas as a Service, recertificação, no caso, né? Porque é muito importante esse compromisso nosso de proximidade global e atuação local. Né? Não, perfeito. Eu queria começar falando, depois o Edu entra com a parte mais comercial aí e sob o ponto de vista técnico, porque essa parceria global é um tremendo diferencial competitivo. Imagina que nós 4 aqui fôssemos as pessoas para decidir uma implementação de soluções, por exemplo, RP, soluções fiscais, que pudesse cobrir vários países, Brasil, Estados Unidos, países da Europa, países da Ásia. A gente ia ter problema de falar com um parceiro em cada um desses países. Então, no momento em que a gente tem uma parceria consolidada, que inclusive tem essa exigência de ambos os lados, né, de certificações, de ter as pessoas certas, com os conhecimentos adequados para poder oferecer o que a gente tem de melhor, na perspectiva do cliente, isso é um tremendo diferencial e também um certo cuidado que ele está tendo para ter um projeto de implementação sendo feito da melhor forma possível. Então, essa parceria global, ela começa, na minha visão, por aí. Um outro aspecto importante para mencionar é que também, através de uma parceria global, você consegue manter a atualização e essa possibilidade de estar sempre disponível para inovar de uma forma também em bloco, né? Você não vai ter um país que tem alguma coisa que o outro não tem e que você, então, tem que pensar num rollout. E nessa época, né, Lima, falava-se de rollout de 3, 4, 5 anos. Né? Hoje o mercado não permite mais falar em unidade de medida de ano. As coisas têm que ser muito rápidas, têm que ser ágeis. Né? E, claro, quando você tem uma parceria global, isso facilita. Inclusive, bem recentemente, a gente foi envolvido num rollout global de uma empresa alemã que foi, se não a primeira, uma das 5 primeiras que implementou SAP aqui, lá na década de 90, lá no começo da década de 90. E, olhando um pouco o histórico dessas conversas, um ponto importante é, evidentemente, a parte fiscal. Então, essa parceria ela nos fortalece de forma que a gente ofereça isso para o cliente, que é o nosso objetivo maior, como uma proposta de valor, uma proposta de altíssimo valor, eu até diria, Luiz. Legal. Eu acho que você pegou no ponto, né? Assim, que eu vejo? Hoje ninguém faz nada sozinho, ponto. Esse é o diferencial, né? Você saber, um dos diferenciais de entrar, quando você entra no ecossistema SAP, não é só SAP. É o que a gente viu no SAP Now. É você entrar neste mundo SAP que te dá a tranquilidade de que para qualquer lugar que você vá, qualquer business que você pense, tem alguém pensando nisso. E isso que a gente faz, quando a gente está falando aqui, essa parceria global com vocês, eu acho que só leva a barra para o cliente. Né? Então, assim, traz um conforto técnico, traz um conforto comercial, traz um conforto pro negócio. Então, a gente tem esse cliente nos Estados Unidos, né, em comum, que está lá utilizando. Então, o que eu falo para os clientes a grande diferença, às vezes, de você ter um SAP é justamente a profundidade que a SAP te entrega, que o SAP te entrega, do ponto de vista de produto, de tecnologia, de governança, de escalabilidade, de ecossistema. Né? E eu acho que, e às vezes a diferença que você está falando é muito pequena, financeira versus o ganho. Né? Então, é o que eu sempre sugiro, né? Conheça, né? Tragam para vocês, tragam para os nossos parceiros, para a gente, porque hoje a gente não sabe
é interessante, é banco virando varejo, varejo virando banco, fintech virando health tech, assim, é uma mudança muito grande. Eu tava... Muita fusão e aquisição acontecendo. Eu estava ouvindo um dos líderes do Flamengo. É interessante a força que um Flamengo tem, por exemplo, como time, em relação a ele tem um projeto lá, Nação Rubro-Negro BRB, eles têm uma empresa quase virando um banco, assim. Então, assim, é um time de futebol, a quantidade de coisas interessantes tem um time de futebol hoje. Né? É uma coisa que a gente não pensava. Então, não simplifique o seu business. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Eu acho que um dos grandes valores que a gente entrega é essa parceria global. Legal. E aí um tema super interessante que vocês já mencionaram o termo, mas a gente não entrou no detalhe, que é o Tax as a Service. Né? Até pouquíssimo tempo atrás, imposto era um monstro dentro de um projeto. Né? Quer dizer, uma J1B Tax você tinha que fazer era quase um projeto à parte só para você mapear as particularidades de cálculo de impostos dentro de um cliente. Entrega de obrigações, então, nem se fala. E com um conceito, né, quando a gente fala sobre BTP, a gente fala sobre Clean Core, Rise, Grow, a gente fala sobre todas essas inovações que a SAP traz, o conceito do Tax as a Service, onde cada um cuida do seu quadrado, ou seja, vocês são muito bons no que fazem e nós somos muito bons naquilo que a gente faz e agora cada um faz bem a sua parte. Eu acho que isso é uma revolução no mercado, né? O caminho que a SAP está tomando, transformando o Tax como um serviço para o cliente comprar de quem ele se sente mais confortável, isso traz uma revolução no mercado. Né? Eu queria começar pelo Lima para que pudesse comentar, porque o Lima ele tem esse rostinho novo, mas ele já está uns 40 anos no mercado de Tax. Né? E ele conhece bem, ele já passou por todas essas. 25 de RP, 40 de Tax. Não tinha nem SPED na época que ele começou. Não, o Tax as a Service, né, como o conceito da integração do BTP com o motor de cálculo, né? Para nós, ele é muito bom, por quê? Porque a Avalara tem acompanha toda a tabela TIP, todos os produtos, a lei complementar de serviços e as alíquotas no município. Isso é um conteúdo embarcado dentro da nossa plataforma de cálculo. Então, para mim, não importa NCM, quantos NCMs o cliente tem, se tem algum regime ou não. É a mesma coisa para nós. Né? Então, eu só preciso saber quantas notas o cliente emite. Né? Para o projeto, a gente tem uma facilidade de metodologia de subir uma planilha com as operações do cliente, possivelmente uma curva ABC das principais operações, sobe, modela, integra, por isso que é viável em 20 dias ter feito toda a parametrização do cenário. Ou seja, o conceito Tax as a Service, que ele é principalmente da SAP, ele não é nosso, mas ele saindo via BTP consome apenas um serviço. Como eu entrego cálculo e conteúdo, a mesma chamada, né, eu consigo fazer isso muito rápido. Então, assim, é um conceito fantástico. A Avalara já tinha o conceito de fornecer o cálculo como serviço e é precisamente de encontro a isso o conceito da SAP, principalmente no Grow, de consumir o cálculo como serviço. Então, isso para nós é fantástico, por isso que os projetos são muito curtos, muito rápidos, eventuais cenários de correção. Né? O Edu acompanha diversos projetos aí nos comitês. Né? A gente tem, quem que citou aqui os releases, são 2 por ano, a gente tem release semanal. O de vocês não tem jeito, né? Alguns produtos 2 vezes por semana. Né? Mas a gente consegue encaixar qualquer correção em até uma semana. Né? Então, esse modelo de você ter o conteúdo aplicado na tecnologia, não é o conteúdo, eu pesquiso a regra e carrego no motor de cálculo. É uma base, a base atualiza em cima do motor de cálculo. Então, ele realmente fornece como serviço. E eu queria que você trouxesse a palavra que faltou ali, que é nuvem. Ou seja, a Avalara nasceu em nuvem. Sim, e sempre em nuvem, 100% em nuvem, que está super alinhada com a estratégia da SAP. Eu repostei o post que o marketing saiu sobre a gente ser nuvem. Então, 100% dos nossos produtos são nuvem. E nuvem no conceito de elasticidade e integração via API. Né? Então, o importante, eu acho, também citar aqui, é lógico, é um pré-requisito até para o modelo da SAP, mas não tem como ter Tax as a Service se não for nuvem. Porque se o cliente não vai ter nem o RP instalado em casa, para que ele vai instalar um motor de cálculo dentro de casa para voltar para a nuvem da SAP? Então, não tem sentido. Né?
Eu acho que essa é a premissa básica que já está dita, que teria que ser cloud para poder ser serviço. Né? Boa. Não, isso é espetacular, né? É o que você falou, né? Primeiro, eu me vejo lá no sapato de um cliente. Cara, você está tirando uma responsabilidade enorme dentro de você, para você focar no seu negócio, né? Olha a segurança. Imagina se você tivesse que fazer isso a cada 2 vezes a semana num RP. Você falou, se tivesse a governança, a complexidade, a escala que a gente dá com isso é outra. A questão do conteúdo, a qualidade, a segurança. Então, acho que são só ganhos. E o que você falou é interessante de nuvem, né? Você pegar uns anos atrás, a gente... A primeira pergunta da pessoa fala assim, mas tem que ser na nuvem? Hoje, não. A pessoa já te pergunta, é na nuvem? É uma mudança que as pessoas entenderam. E isso que a gente está falando agora de uma nuvem pública, você ter que nem seu celular, né? O RP é o teu celular. Você vai ter vários aplicativos como o de vocês, né? No sentido de algo integrado, rápido e ágil, e você vai plugar aquilo de uma maneira instantânea. Então, assim, o que a gente está discutindo hoje, na minha opinião, daqui 2 anos é muito óbvio. É que a gente está... Como a gente aprendeu da nuvem, a gente está aprendendo o próximo passo. Sim. Que depois, acho que não sei se vai dar tempo hoje, mas dava para ter um episódio, o ganho que a gente vai ter com a inteligência artificial. Sim. Pessoal, a Ju, que é o nosso copilot dentro do RP, vai estar disponível em português no final do ano. Bacana. A SAP espera... Já passo para você, João. A SAP espera que 80% das transações sejam feitas através de linguagem natural. Os ganhos de produtividade são absurdos. Então, vamos fazer um episódio só para falar disso. Temos que falar disso. Então, assim, mas se você... E a gente também tem muita novidade para falar sobre inteligência artificial. Exato. E assim, se você... Por isso que a SAP está pedindo tanto para os clientes entenderem. Não é porque a SAP quer, é porque é uma necessidade para o cliente ir para o próximo passo. Então, se você não botar na nuvem, com Text Engine, com inteligência, com profundidade, este básico, a hora que você crescer, você trava. Ou muita gente, pessoal, quem deve estar aí tá me ouvindo, está com o RP desatualizado. Está com o RP travado. Em risco travado, entendeu? Está com a área financeira, mas eu não consigo fazer um fluxo de caixa. E isso, hoje em dia, tem maneiras de fazer isso financeiramente muito viáveis. Né? Pois é. Eu estou achando que o Luiz vai logo perguntar alguma coisa de inteligência artificial, mas antes disso, né, quando a gente fala de Text as a Service... Isso vai ser um outro episódio. Boa. Vai ter que ser Convida a gente, hein? Convida a gente. Senão a gente vai ficar 3 horas aqui, ninguém vai aguentar a gente falando 3 horas. É verdade, tem razão. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala de Text as a Service, o caminho do Text as a Service é meio que natural com o Software as a Service. O Edu mencionou aqui o Client Core. Então, a gente fala para o cliente, bom, cliente, olha, então vamos manter o SAP, o RP, o mais standard possível. Ele fala, tá bom, mas o que eu faço com as minhas regras de negócios, o que eu faço com as minhas regras fiscais? E aí, a hora que a gente sabe que a Avalara tem um conteúdo, e na minha visão, a parte conteúdo é a parte mais importante, na minha perspectiva, de uma solução como a Avalara, então você tem regras de negócios fiscais que são atendidas por quem mais conhece de regras fiscais, que no caso não é a SAP, a maior parte das vezes não é o cliente, mas é a Avalara. E a hora que você tem, então, esse conteúdo que se conecta de uma forma que garante governança através de uma plataforma, no nosso caso, o Business Technology Platform, você tem essa estrutura que dá essa robustez, essa governança, para um conteúdo que quem faz a gestão é quem mais entende. E, evidentemente, podendo, por exemplo, tratar situações muito específicas, o regime especial e por aí vai. Então, o Software as a Service, ele quase que é obrigatório para o Text as a Service. Talvez o contrário não seja verdadeiro, mas não tem, no caso do Public Edition, ter uma solução sem usar o recurso do Text as a Service. E como o Edu mencionou, a gente, né, em conjunto, nessa parceria, acaba assumindo um tratamento, um cuidado, uma gestão que é árida para o cliente, né? Essa parte fiscal, por mais que a gente saiba que vem aí uma reforma tal, e certamente a Avalara já está preparada para isso, e para nós, em termos de SAP, é uma segurança a gente poder ter essa parceria com vocês, a gente sabe que tem uma complexidade que não é pequena. Né? Exato. Era justamente essa a minha última pergunta. Né? O principal tema aqui é comercial. Né? A gente está falando de clientes que têm necessidades específicas tanto de impostos, né? Tanto entrega, o compliance fiscal como um todo, né? Entrega de obrigações, captura de documentos, cálculo, mensageria. A gente está falando do conceito todo de compliance fiscal dentro do cenário de vocês. A gente vai ter uma grande mudança aí adiante. Né? E a gente sabe que muito cliente, principalmente clientes do Brasil que deixam tudo para a última hora, vão começar a se preparar lá para frente e já estão atrasados. Né?
Eu queria, principalmente para o Edu, que vê isso, acredito que veja isso como uma grande oportunidade de negócio, porque a hora que o calo apertar e o pessoal vê que a migração para a nuvem é a solução sim ou sim, e o Tax as a Service vai ser uma solução sim ou sim, como é que hoje vocês estão usando isso como um argumento de vendas para trazer o cliente para uma realidade premente? Ou seja, ele precisa abrir os olhos dele urgente para isso. Eu vejo isso, eu sempre converso muito com os presidentes, CFOs, CIOs, enfim, CTOs, o que eu comento muito, né? Eu falei, a melhor maneira... Eu falo assim, quanto que eu devo trocar um RP, pensar nisso? Porque o RP é uma solução que você vai ter por 10, 15 anos. Então, assim, a gente realmente é o nosso core, é o que a gente entende, é o que a SAP hoje são 100 mil pessoas, né, focadas nisso. E aí o que eu falo? Nunca faça correndo. Porque tudo que você quer fazer correndo, mal estruturado, sem dinheiro, sai caro, complexo, com problema. Então, justamente, se você tem tempo para estruturar, fazer uma gestão de mudança, fazer algo que você não tenha que parar toda a tua empresa, é melhor fazer na hora certa. E a grande questão que eu tento tirar um mito é que financeiramente não é mais um problema. Hoje, empresas que faturam 100 milhões de reais, você não precisa estar com um problema no teu DRE. Você não tem um DRE em tempo real, você tem um risco fiscal, você não conseguir fazer uma solução multimoeda, você não conseguir fazer uma consolidação financeira. Você já estava com um cliente e eu falei, não, na solução do Grow a gente tem consolidação, você pode fazer exclusão. Ele falou, sério, não é só um BI que eu junto dados e combino? Eu falei, não. Ele falou, não pode ser, e eu consigo ter isso? Eu falei, sim. E o cara falou, pô, é a primeira vez que alguém me fala que faz consolidação financeira do jeito correto. Então, assim, o que eu falo este é um momento muito oportuno. E o que eu falo, não pequem qualquer líder de uma empresa pelo desconhecimento. Chamem os parceiros da SAP, chamem a Avalara, chamem a gente, peçam um business case. Né? Qual que é a minha necessidade? Qual que é o risco que eu estou passando na área financeira, fiscal, controladoria? Onde eu quero chegar? Porque você não pode hoje com algo que... Gente, a gente está falando uma solução que você pode começar com 20 usuários. Não estamos falando de nada, né? Você pode começar um Grow FSAP com 20 usuários. Não estamos falando nada... E que se você for para qualquer país, para os Estados Unidos, se você for aumentar o teu business, se você quiser ter 30 mil usuários, você está tranquilo. Então, assim, a minha responsabilidade como SAP, eu comento, é levar a empresa de um faturamento de 100 milhões para 200, de 200 para 400, de 400 para 1 bi, de 1 bi para 10 bi. É fazer o negócio crescer, né? Então, eu respondendo, eu acho que o momento é olhar agora para decidir de maneira tranquila e fazer essa mudança, porque vai ser uma dor. E as pessoas têm que calcular o custo da oportunidade. Tem um custo muito grande para as empresas de estar parado. Exato. E o Lima que está do lado de cá, vendo isso, essa barreira chegando, né, o momento da mudança, como é que você percebe isso no nosso discurso para esses clientes? Do ponto de vista de cálculo, né, nós estamos falando de 2 impostos novos, a gente vai incluir isso, já está incluindo, de qualquer maneira, né? Falta a legislação sobre a alíquota e datas de vigência. Então, para os nossos clientes, isso vai ser transparente. E do ponto de vista de solução fiscal, mesma coisa, na nuvem, ainda carece de legislação se você vai ter uma obrigação específica, né? Um cenário de possível conciliação diária sobre apuração e recolhimento. Né? Mas, como a Avalara já está trabalhando, tem um grupo de trabalho sobre reforma tributária, basicamente é deploy do que tiver definido em legislação no nosso software. De novo, 100% dos nossos clientes estão na nuvem, então a gente imagina que a dor deles vai ser pequena. Quem tiver on-premise com solução fiscal vai ter um outro desafio. Né? E custo. E custo. Muito custo. E todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Exato. Imagina a estrada de ir para a praia. Exato. E vai faltar braço. Exatamente. Vai faltar gente especializada, o preço vai ser muito pior. Então vai ser um trauma. João, você que sente muito isso na pele, o que você comenta para a gente? Não, porque é interessante porque tem uma mudança de conceito importante, né? Principalmente para quem está em projeto, ou mesmo para quem vai decidir, que é a diferença onde, deixa eu tratar da forma que tem que ser tratada dentro do RP, ou simplesmente poder levar a informação, os parâmetros, para que então a gente consiga ter a informação sendo tratada, calculada, as alíquotas, o valor e tudo mais de uma forma para poder cumprir, evidentemente, tudo aquilo que a legislação nos obriga. Então, tem uma diferença de paradigma interessante. Eu sei que a gente vai falar disso numa outra oportunidade, mas é importante a gente dizer que também como parceria global a gente está em linha com aquilo que o mercado hoje chama de inteligência artificial. E, na verdade, a gente vê aí, e talvez até o conceito do Tax as a Service, como parte dessa ruptura
de como a gente pensava nisso no passado e como a gente hoje pode pensar. Tem uma cena, nem sei se essa cena agora seria gravada, mas do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, que ele se vê diante de um samurai lá que pega uma espada. Explica para o Duque filmar. Esse é bom, esse eu lembro. Ele não vai saber. O pai dele assistiu com ele. Ele vai perguntar, conta aquela cena para mim. Era um árabe que o cara fazia. Era um árabe? Isso, eu lembro dessa. Ele fica 5 minutos lá e, na verdade, ele pega, na época, uma arma de fogo. Essa é a mudança. Talvez eu tenha até que achar uma ilustração melhor que essa. Acho que ela está meio fora de moda. Mas essa é a diferença, né? A ruptura é tão grande que não é que a empresa que adota o Texas as a Service, que adota o Grow como software as a Service, como RP, não é que ela melhora. Ela dá um salto de modernidade. Conversando com um dos nossos clientes, né, que eu falei, escuta, como é que foi a experiência aí do Grow com você? Inicialmente ele falou, deu um toque de modernidade e mais recentemente ele falou assim, é um mar de modernidade. Então, é essa experiência que eu entendo, a parceria, a Avalara, SAP, a Avalara, entregando aquilo que a gente tem de melhor para o cliente, mas né, nessa linha de que não é que você vai melhorar um pouquinho, Luiz. Cara, você vai dar um salto de qualidade, de governança, de performance, de produtividade. Contínuo, é um salto, não é que você vai um salto contínuo. Você não vai ter um teto. Não vou até parar de falar, porque é isso mesmo. É um salto. Boa palavra. Boa. Nada a acrescentar. Exatamente. Mensagens finais para a gente terminar nosso episódio aqui. Lima, o que você gostaria de contribuir aí para... Não, evidentemente, assim, eu sou um grande defensor de cloud por razões óbvias, né? Por ter sentido na pele a dificuldade de não ser cloud também, né? E porque, assim, a minha realidade hoje é só cloud, né? Mas acho que tem um ponto importante em cloud, o Edu citou brevemente, né? E eu queria encerrar com isso, que é a questão de compliance e segurança da informação, né? A Avalara tem os estándares, eu considero, na indústria de solução fiscal, os maiores, e por uma razão simples. Nós temos 40 mil clientes na nuvem. Então, não é porque eu no Brasil quero, ou porque eu estou alinhado com a estratégia de Grow. A Avalara precisa ter um padrão de segurança diferente de outros players que têm as suas soluções on-premise, que o problema de segurança da informação é do cliente. Então, a Avalara está, desde 2004, há 20 anos, trabalhando conceitos de nuvem e avançando certificações, seja com data center, parceiros de data center, mas em código de software, acessos, né? E assim por diante. Então, todas as RFPs, RFIs que a gente participa, a gente é muito bem posicionado por essa razão óbvia. Os padrões de segurança da informação para a nuvem da Avalara são inigualáveis. Né? Bacana. Edu, mensagens finais. Primeiro agradecer. Acho que pela parceria, por tudo que a gente está passando, pelo convite. Do ponto de vista de empresa, a minha mensagem é possível financeiramente, tecnicamente, e o teu maior risco é o desconhecimento. Né? A gente está num mercado muito dinâmico. Provavelmente você, como empresário daqui, você tem certeza de qual que vai ser teu business assim, daqui 5 anos? Então, faça qualquer líder uma fundação sólida para atravessar o que a gente está passando. Do ponto de vista de profissionais, quem estiver assistindo, gente, é uma oportunidade incrível de você na sua carreira, na questão de que a gente está falando de Grow, de SAP, de Avalara, de IA. Quem entrar neste barco, assim, vai ter até 2027, 30, não importa, um mar de oportunidades de crescimento profissional para as pessoas. Então, entrem nessa jornada, porque tem muita empresa que está precisando disso, vai precisar disso. É absurdo, a gente está com muitas pessoas certificadas, mas tem espaço para muito mais. E do ponto de vista como todo assim o que eu falo busque o conhecimento, né? Eu, por exemplo, estou realmente me dedicando muito a entender essa questão de inteligência artificial para mim, porque eu estou assustado com o que esse negócio faz, né? Eu fiz uma apresentação esses dias numa madrugada com todas as imagens sendo feitas através de inteligência artificial, coisas que eu teria que usar alguém para me ajudar, né? Então eu sou um cara leigo e eu fiz um negócio que eu nunca teria feito em 4, 5 horas numa madrugada. Então, assim, esse potencial é enorme e não é mais futuro, é agora. Nós estamos falando que nós estamos liberando isso em dezembro desse ano. Então, assim, aproveite as oportunidades e conte com a gente aqui para não faltar o maior erro do ser humano, na minha opinião, um dos grandes, que é não ter o desconhecimento. Essa é uma responsabilidade que nós temos perante as empresas. João. Agradecer, Lima, Luiz, pelo convite novamente. Um prazer estar aqui com vocês. Também é um prazer estar aqui com o meu amigo Eduardo. A gente tem dividido essas mesas aí em alguns lugares.
Então, um prazer também, em outros países, inclusive. E para quem está nos acompanhando, o nosso compromisso Avalara, SAP Avalara, é com resultado de negócios. Então, quem está procurando, né, quem está buscando resultados melhores, num salto de qualidade, vem falar conosco. A gente está preparado para isso. É isso aí. E a minha mensagem final, pegando um gancho do Edu, né, as pessoas se prepararem, a Avalara tem uma academia de formação de consultores gratuita. Né? Então, qualquer pessoa que queira se qualificar em tax, em compliance fiscal, nós temos cursos gratuitos para qualquer pessoa. Então, você imagina, se a pessoa quer entrar nesse mundo junto com a SAP, ele tem não precisa de dinheiro, ele precisa de boa vontade, ele precisa buscar informação. Tempo. Né? E é isso aí. Amigos, amigas, clientes, parceiros da Avalara, agradeço muito aí acompanhar esse episódio até agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.